Vamos então ficar em pé para dar início a este momento de aprendizado, momento de oração também, porque nós estamos aprendendo coisas da igreja, coisas que vêm de anos e anos de ação do Espírito Santo nas nossas vidas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito. Usemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia a todos, é um prazer estar com vocês nessa Escola da Fé, onde todos nós aprendemos, e hoje vamos falar sobre um dos 7 sacramentos, que é o sacramento da ordem, a ordenação sacerdotal. No conjunto dos 7 sacramentos, o sacramento da ordem, junto ao sacramento do matrimônio, são os sacramentos de missão. Nós temos os de iniciação, batismo, eucaristia e confirmação, onde você inicia o caminho da fé. Nós temos os sacramentos de cura, a penitência, confissão e a unção dos enfermos. E nós temos os sacramentos de missão, que são o matrimônio e o sacramento da ordem. Vamos então iniciar fazendo um breve percurso sobre a ação sacramental. Nós encontramos no catecismo: os sacramentos são sinais eficazes da graça, instituídos por Cristo e confiados à Igreja, pelos quais nos é dispensada a vida divina. Então são sinais, nós podemos ver a maneira de conhecer que Deus colocou no homem através dos 5 sentidos. Nós não podemos criar coisas com a nossa cabeça e elas existirem de fato. Nós utilizamos os meios materiais, utilizamos a criatividade para transformar a natureza. E nós precisamos dos 5 sentidos para conhecer a nossa realidade e modificá-la. E o conhecimento vem da visão, do tato, do olfato, do paladar. E Deus quis se comunicar desta maneira até nós, tanto que Ele se encarnou. Deus não é uma ideia. Deus Pai se revela através do seu Filho. Nós sabemos que Deus é Pai, porque Jesus, o Filho de Deus, fala: o Pai que estás no céu. Quando rezardes, rezai, Pai nosso. E nós sabemos da existência do Espírito Santo, porque Jesus fala: eu vos enviarei o Espírito Santo Paráclito. Então a Santíssima Trindade nos é revelada pelo Filho. E o Filho, quem teve o privilégio, viu, tocou, escutou Jesus. Deus se manifesta da maneira natural do ser humano conhecê-lo, que é através dos 5 sentidos. E para dar continuidade na obra de salvação, Jesus instituiu os sacramentos, que são sinais sensíveis da graça invisível. Eu vejo aquela água que cai na cabeça daquele que será batizado, e essa água é diferente da água que cai na cabeça hoje de manhã quando nós tomamos banho. Porque Jesus escolheu como sinal que tem uma matéria, que é a água, e a forma, que é a fórmula utilizada. Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, segundo a intenção da igreja. Então, matéria e forma são esses sinais eficazes, sensíveis
de algo invisível que é a graça de Deus, instituídos por Cristo. Em algum momento da sua vida terrena, Jesus disse: eu quero que se faça assim. Pelos quais nos é dispensada a vida divina. Nós participamos da vida em Deus. O nosso caminhar aqui não é um caminhar sozinho, existencialista, não é um caminhar triste, abandonados pelo Criador, pelo contrário. O nosso caminhar aqui é com a presença real de Deus nas nossas vidas. E isso se dá graças aos sacramentos. E os sacramentos são, para o nosso dia a dia. Os ritos visíveis com os quais são celebrados os sacramentos significam e realizam as graças próprias de cada sacramento. Os sacramentos são então sinais sensíveis, palavras e ações acessíveis à nossa humanidade atual. É muito importante isso, porque se nós não vivemos uma antropologia real, como é que Deus vai se comunicar de outra maneira, senão da maneira antropológica? Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, criou o homem numa condição terrena, de carne e osso, criou o homem de uma maneira que ele possa conhecer através dos 5 sentidos. E como é que ele vai se comunicar conosco, senão através da maneira natural do ser humano? Logicamente, nós temos inspirações, tem santos que têm alguma visão sobrenatural, mas o ordinário é isso, ver, constatar a graça através desses sinais, através do próprio Cristo, que é o Verbo encarnado. Então, os sacramentos são o centro da fé cristã, através dos quais Deus comunica a sua graça, se torna presente e atua na nossa vida. Os 7 sacramentos da Igreja prolongam na história a ação salvífica e vivificante de Cristo com a força do Espírito Santo. O Papa Francisco é um Papa muito realista. Ele olha para a realidade e nos eleva até o céu. E é o que ele está dizendo, o centro da fé cristã é onde Deus se comunica. Como Deus vai se comunicar conosco? Quando eu tenho o coração pesado, eu preciso da graça, do perdão. Eu não posso ficar carregando a vida inteira os pesos, né? Tá chegando o Natal, todo mundo fala: vou esperar até o Natal para perdoar. Não esperemos. Vamos lá perdoar a pessoa, vamos lá nos confessar para a graça estar em nós hoje. É o dia a dia. E ao longo da história é a presença de Jesus através dos 7 sacramentos que ele instituiu. Basicamente, o sacramento é uma coisa sensível, é algo que nós percebemos, a água do batismo, o pão, o vinho na Eucaristia, o óleo da unção. Essa coisa sensível é um sinal de outra realidade, nos remete a outra realidade. É muito diferente o pão do café da manhã para o pão da Eucaristia. Porque o pão da Eucaristia, cercado pelo rito da missa, essas palavras que Jesus quis proteger: este é o meu corpo, este é o meu sangue, fazer isto em memória de mim, é algo sagrado, é algo sacramentado, né? O sacramento, a palavra sacramento vem do mysterium grego. O mysterium é algo que deve ser revelado, e isso nos revela Jesus, essa graça. Foi instituído por Jesus durante a sua vida terrena. Está ligado de maneira inseparável à igreja. A igreja exerce os sacramentos. Alguém inventar: eu vou fazer um sacramento aí. Fora da igreja não existe. Possui uma eficácia sobrenatural para produzir a graça na alma de quem recebe. Maravilhoso tudo isso, né? Então eles estão ordenados à santificação dos homens, à edificação do corpo de Cristo e, por fim, a prestar culto a Deus. Esse é o nosso objetivo. Jesus quer que nós sejamos santos. O que é a santidade? A santidade é complicada, mas é simples, né? Chegar no reino de Deus, eu tenho que amar, eu tenho que perdoar, eu tenho que fazer uma obra de misericórdia, eu tenho que viver na caridade. E é fácil na teoria, na prática, né? Eu acho que o perdão é uma das coisas mais difíceis da história da humanidade. Sair de si mesmo para ajudar o próximo é bonito.
E quando esse próximo é uma pessoa difícil, é um drogado, é uma pessoa com vício, aí exige muita virtude, exige muita força. Mas nós precisamos nos santificar, nós precisamos realizar essas obras. O que vem em nosso auxílio? Os sacramentos, essa graça diária da Eucaristia, de comunhão com Jesus, essa graça diária de poder se confessar, pedir perdão a Deus. Isso é maravilhoso. Não só supõem a fé, mas também a alimentam a nossa fé, fortificam, nos dão a fortaleza interior, a coragem para viver no dia a dia, né? E são palavras que transformam as nossas vidas. Tudo bem, isso foi um repasso básico sobre os sacramentos, né? O batismo nos une a Cristo, a confirmação nos concede seu Espírito, nos confirma na fé. A Eucaristia, comunhão, nos liga a Jesus. A reconciliação nos reconcilia com Cristo, porque nós queremos estar do lado de Deus, não do inimigo. A unção dos enfermos nos fortalece, cura, consola. O matrimônio, Cristo promete o seu amor no nosso amor e sua fidelidade na nossa fidelidade. E o sacramento da ordem, que é o que nós vamos ver. Os sacerdotes podem perdoar os pecados e celebrar a Santa Missa. É um ciclo. O ciclo dos sacramentos, onde Jesus instituiu um grupo de pessoas para exercitar a salvação na humanidade, para colaborar na obra de salvação. Jesus quis que fosse assim. E nós temos então a ordenação sacerdotal. Vamos lá, quais são os sacramentos de serviço à comunhão? Nós precisamos perceber, todos esses números são ou do Yucat, quando são números curtos, ou do Catecismo da Igreja Católica, quando são números longos. Nós vamos ver isso. Acho que tem uma luz aqui. Aqui, ó. E esses daqui são do Catecismo. Quando é forma de pergunta, é o Yucat, né, que é o Catecismo da Juventude, que é um resumo, é algo mais fácil. Então, serviço à comunhão. Quem é batizado e confirmado pode também assumir um envio especial, pondo-se a serviço de Deus. Isso acontece mediante 2 sacramentos, a ordem e o matrimônio. Vocês que estão casados, eu que sou ordenado sacerdote, nós estamos chamados a dar testemunho neste mundo. O casal deve dar testemunho do amor, da entrega, desse Jesus que ama incondicionalmente a sua esposa, dessa esposa que ama incondicionalmente o seu esposo. E o sacramento da ordem é o serviço desse Cristo à sua igreja. É um serviço célebre, é um serviço ordenado, é um serviço de doação. E nós precisamos ter consciência que o mundo vai girando em torno a essas 2 missões que vão transmitindo a nova vida carnal, no caso de vocês, e a nova vida na fé, através dos sacerdotes. Ambos os sacramentos têm algo em comum, são instituídos para os outros. Olha que bonito. Os 2 sacramentos de missão são em prol do próximo, em prol da humanidade. Jesus quer abraçar a todos. Jesus quer que nós exercitemos uma missão real neste mundo. Não é brincadeira. É um sacramento que nos chama à doação. Ninguém é simplesmente ordenado para si mesmo, como ninguém entra no estado matrimonial apenas para proveito próprio. Os sacramentos da ordem do matrimônio visam a construção do povo de Deus. Isto é um canal através do qual Deus faz o amor fluir para o mundo. Vocês que têm a oportunidade de gerar uma vida, que coisa maravilhosa uma criança neste mundo. Parece que a família se transforma, todo mundo fica em torno dessa alegria. E quando nós geramos uma vida na fé, quando essa criança entra para a igreja através do sacramento do batismo, através do acompanhamento até a primeira comunhão, a crisma, e esse ciclo do amor, da presença, da graça de Deus vai percorrendo a história. O sacerdócio, ele é em serviço
dos sacramentos. Jesus quis alguém dedicado a isso. Então, a ordem sacerdotal é o sacramento graças ao qual a missão confiada por Cristo aos apóstolos continua a ser exercida na Igreja até o fim dos tempos. É, portanto, o sacramento do ministério apostólico e compreende 3 graus: episcopado, presbiterado e diaconado. Essa missão de Cristo confiada aos apóstolos é muito interessante, porque Jesus sabia que a sua vida terrena era um momento na história, chegada à plenitude dos tempos. Deus enviou seu Filho para salvar o mundo. E nós sabemos, o Verbo se faz carne, aquele Verbo eterno, a palavra de Deus, o ser em si vem a este mundo para participar da humanidade e ser esse sacramento real, Jesus, homem, Jesus, Deus, que nos salva. E nesse limite de tempo que Ele escolheu, Ele nos ensinou várias coisas. Nos ensinou o amor, né? O amor é mais forte que o ódio, que a morte. Nos ensinou o perdão. Nos ensinou que Deus é Pai. Deus não está lá no Monte Olimpo jogando raio na nossa cabeça. Deus é Pai, Deus está cuidando de nós. Jesus nos ensina a fazer obras de misericórdia. Em Mateus 25, nós sabemos que no juízo final, o que vai ser perguntado para nós é: você deu de comer ao faminto, deu de beber ao sedento, visitou o enfermo, o encarcerado, vestiu nu, acolheu o peregrino? Jesus nos ensina tudo isso. E para propagar os seus ensinamentos ao longo da história, Ele escolheu algumas pessoas. Nós conhecemos os apóstolos, os 12. E através dele, a tradição é uma palavra que vem do latim, tradere, entregar. Judas traiu a Cristo, entregou a Cristo. É uma outra palavra com a etimologia do tradere, entregar. Mas a palavra tradição é a entrega do quê? Daquilo que foi ensinado, daquilo que nós aprendemos. A tradição dentro da Igreja Católica é muito importante. Os protestantes, eles rejeitam a tradição. Para eles, a pessoa, neste momento, pode interpretar tudo e decidir como é. Por isso nós temos milhões de denominações. Porque uma pessoa se crê inspirada e fala, não, é assim. Outro fala, não, é assá. Né? A Igreja Católica, guiada pelo Espírito Santo, tem a tradição ininterrupta, guiada pelo Papa, na caridade, o primado da caridade, e a doutrina em torno a isso. Mas os encarregados, primariamente, foram os apóstolos, os primeiros episcopos, bispos. Né? Nós temos esses 3 graus, o episcopado, o presbiterado e o diaconado, no único sacramento da ordem. Todos estão ordenados, mas cada um com uma missão específica. O bispo tem a missão de ordenar os presbíteros que vão estar em comunhão e os diáconos que vão ser dedicados ao serviço. O diaconato é um serviço dentro da igreja. Né? A diaconia justamente significa o serviço na caridade. E esse exercício da ordem é dentro da igreja até o fim dos tempos. Nós vemos a Igreja de Cristo percorrendo caminhos fáceis, difíceis, provações, perseguições, momentos de glória, momentos de luta. É assim. Ao longo da história, a igreja vai desafiando os poderes deste mundo. Nós sabemos quem é o príncipe deste mundo, né? Satanás. E a igreja está no mundo, mas não pertence a esse mundo. O nosso caminho não é ficar aqui. O nosso caminho é até a eternidade. E nesse ínterim, nesse meio tempo, nós vamos buscando a santificação. Nós vamos buscando já a felicidade. Porque quem ama, quem se doa, quem se entrega, já é feliz nessa terra. Quem observa a natureza e vê a beleza, quem organiza as coisas do mundo, é uma pessoa feliz.
Só que a gente não pode ficar aqui, neste mundo. A gente precisa acordar que os nossos olhos estão lá na eternidade. E a vida, nós sabemos, é um piscar de olhos. Ontem, parênteses, assaltaram a casa dos padres. 4h30 da manhã, chega lá os caras, no meu quarto, eu fui o primeiro, né? Arma na cabeça, todo mundo, o que está acontecendo? Cadê o cofre? Cadê as joias? Os caras não perceberam que ali era a casa dos padres, tem uma imagem de Nossa Senhora gigante, os quartos tudo pequenininho, né? E aí, o que você pensa, né? Sei lá, bom, minha vida está por um fio, né? Posso ir embora a qualquer momento. E você recorda, né? Qual que é a minha missão neste mundo? O que eu vim fazer aqui? A minha vida é minha de verdade ou está na mão de outro agora, né? Nós temos que lembrar da eternidade, nós temos que lembrar que a nossa vida, ela não é aqui e agora, é aqui e agora caminhando para o céu, para a salvação. Mas a igreja, ela continua até o fim dos tempos. As portas do inferno não prevalecerão. Elas tentam sobre a igreja, elas tentam contra o sacerdote, elas tentam contra os ministros, contra o matrimônio. É ou não é que os casais jovens estão sendo muito provados na perseverança? Os padres estão sendo retirados do âmbito público. Por quê? Porque o mundo odeia a igreja. Só que a nossa missão, que é transmitir o amor, que é transmitir o perdão, que é transmitir que Deus é Pai, que é transmitir as obras de misericórdia, isso não é bem visto pelo mundo. Mas nós precisamos perseverar. A vocação do sacerdote é esse sinal diante do mundo. A vocação do matrimônio que persevera é esse sinal diante deste mundo. Porque nós sabemos que a nossa caminhada é para o céu. Nós precisamos ser conscientes disso. Então, na igreja, nós temos o sacerdote instituído e nós temos o sacerdócio comum dos fiéis. Vamos lá. A igreja é, na sua totalidade, um povo sacerdotal. Todos nós somos sacerdotes em Cristo, mas precisamos fazer uma distinção. Graças ao batismo, todos os fiéis participam do sacerdócio de Cristo. Esta participação chama-se sacerdócio comum dos fiéis. Na base deste sacerdócio, ao seu serviço, existe uma outra participação na missão de Cristo, a do mistério conferido pelo sacramento da ordem, cuja missão é servir em nome e na pessoa de Cristo, cabeça, no meio da comunidade. Quando nós recebemos o sacerdócio comum, isso quer dizer que todos nós podemos oferecer em Cristo um sacrifício. No Antigo Testamento, quem oferecia sacrifícios era somente o sacerdócio, o sacerdote. Nós, como leigos, como fiéis, podemos também oferecer um sacrifício agradável a Deus. Quem de nós aqui não oferece um sacrifício acordando cedo para ir trabalhar, para ir cuidar das tarefas do lar, oferece um sacrifício querendo fazer o bem para o próximo? Tudo isso nós oferecemos. Na missa, nós temos o ofertório, nós oferecemos algo a Deus. Nós colocamos na patena do sacerdote, no cálice ali, as nossas intenções, e o sacerdote, ordenado pelo sacramento, eleva tudo a Deus. O sacerdote é este guia, é este chamado, é este homem ordenado no caminho da salvação. É este homem consagrado para exercer este ministério. Obrigado, Alex. E todos os fiéis, todos nós, todos vocês participam desse sacerdócio desta maneira, oferecendo também os sacrifícios. Só que tem essa grande distinção. Um é ordenado, né, em posição de mãos, e o outro participa oferecendo sacrifícios também. Mas todos nós somos um povo sacerdotal. E nós vemos isso no Antigo Testamento desde as primeiras linhas. Caim e Abel já ofereciam sacrifícios a Deus. O povo sempre ofereceu uma oblação ao Senhor.
E nós também podemos oferecer. Mas tenhamos em conta que nós o oferecemos em Cristo. Porque Cristo é o sacrifício perfeito. Ele é o Cordeiro de Deus imolado. Nós não precisamos pegar, que nem os judeus fazem e os islâmicos, vamos degolar um cordeiro aqui para agradar a Deus com sangue. Nós sabemos que Deus não quer esse tipo de sacrifício. Os sangues dos cordeiros, dos touros, não vão saciar a ira de Deus. O que Deus quer? Um coração contrito, um coração humilhado, um coração misericordioso. Isso já é um sacrifício. Por quê? O verdadeiro sacrifício ao qual nós unimos os nossos sacrifícios é o próprio Cristo na cruz. É o próprio Cristo que deu a sua vida por nós. O sacerdócio ministerial, então, que é o ordenado, difere essencialmente do sacerdócio comum dos fiéis, porque confere um poder sagrado para o serviço dos mesmos fiéis. Os ministros ordenados exercem o seu serviço junto do povo de Deus pelo ensino, munus docendi, pelo culto divino, munus liturgicum, e pelo governo pastoral, munus regendi. O sacerdote, ele é alter Christus, outro Cristo, através da ordem sacerdotal. O sacerdote é a imagem de Cristo. Deus Pai, quando olha para o sacerdote, vê o próprio Cristo. Quando nós recebemos o sacramento da ordem, nós recebemos um selo indelével, uma marca que nós também recebemos no batismo, que marca essa pessoa, filho de Deus. E o sacerdócio ministerial é marcado com essa capacidade de Cristo, essa ordem de Cristo, está ordenado para isso, consagrado para a missão. E assim como Cristo, casto, pobre e obediente, o sacerdote caminha neste mundo, seguindo os ensinamentos de Jesus, exortando o povo de Deus. Então, por isso nós vemos esse poder, de ensinar, docendi. O sacerdote tem que dedicar a sua vida ao ensino, às pregações, às homilias, às palestras, para falar das coisas de Deus. Essa é a sua missão, ele está ordenado para isso. Munus liturgicum, celebrar o culto divino. Nós temos alguém dedicado a proteger aquelas palavras de Jesus. A consagração eucarística está protegida pela liturgia, ato penitencial, liturgia da palavra, a própria Eucaristia, com a liturgia eucarística, a oração que nós rezamos, nós vimos isso numa aula bem passada, depois a ação de graças, tudo isso protege essa obra do povo que é a liturgia. E alguém se encarrega, é o sacerdote. E ele se encarrega de manter a tradição, aquilo que nos foi entregue. O que nos foi entregue? As palavras de Jesus. O que nos foi entregue? A maneira de celebrar. Não é de qualquer maneira. É desse modo que Jesus instituiu e o Espírito Santo guiou a igreja para celebrar a liturgia dessa maneira como nós celebramos a Santa Missa. Então esse é o poder de celebrar. E o governo pastoral, munus regendi, ele organiza a vida da igreja. O padre é o ponto de referência das pastorais. O padre é aquele que percebe, olha, nessa região paroquial eu tenho 3 hospitais. Nós precisamos organizar a pastoral da saúde. Nós precisamos visitar os enfermos. Nesta área, perímetro paroquial, nós temos 3 escolas. Como nós vamos evangelizar os jovens? Nesse perímetro paroquial, nós temos pessoas carentes, necessitadas. O que a gente vai fazer? Vamos chamar os vicentinos, vamos fazer um grupo de visita às pessoas carentes. O sacerdote tem que ter essa liderança, ele é chamado a isso. Porque Jesus via aquele povo errante como ovelha sem pastor e o seu coração se compadecia dele. Jesus via a pecadora e não a condenava. Aquele que estiver sem pecado atire a primeira pedra. Jesus ensinou algo, Jesus cuidou dessa alma, desse povo.
Tudo isso é importante para o sacerdote, dar-se conta que ele tem uma missão transcendente neste mundo. Desde as origens, o ministério ordenado foi conferido e exercido em 3 graus, como nós falamos, dos bispos, dos presbíteros e dos diáconos. Os ministérios conferidos pela ordenação são insubstituíveis na estrutura orgânica da igreja. Sem bispo, presbíteros e diáconos, não pode falar-se de igreja. É uma estrutura humana, mas ela é divina. Por quê? Deus institui que estes homens organizados, o Espírito Santo nos guia nessa organização para exercer de maneira orgânica, de maneira justa o ministério dentro da igreja. Porque quando Jesus veio a este mundo, né, quantas pessoas viram pessoalmente Jesus? Eu fico me perguntando. 10 mil pessoas, 20 mil pessoas lá em Israel? Quantas pessoas estavam naquela região? E olha que Jesus andava. Mas hoje o mundo inteiro escuta falar de Jesus. O mundo inteiro precisa escutar essa mensagem. Nós precisamos nos organizar. O Espírito Santo vem em nosso auxílio. Ele é o Paráclito. E a igreja está organizada na sua cabeça. Obviamente, o primado da caridade é o Papa, e os bispos, em comunhão com o Papa, vão transmitindo essa tradição, aquilo que nos foi entregue. E por isso, nós temos aqui como cabeça da nossa diocese Dom Valdir. É o bispo com um grupo de presbíteros que organizam as paróquias e os diáconos servidores, sejam eles diáconos permanentes ou transitórios. Ah, e o diácono pode casar? Não. Mas o casado pode virar diácono. Se alguém sentiu chamado ao serviço na caridade, estando já casado, pode pedir ao bispo, fazer um acompanhamento para ser ordenado diácono. Agora, o diácono transitório, que é aquele que entra no seminário, é seminarista ou religioso, é ordenado diácono em vista do presbiterado, e esse não pode casar. Tá? Se alguém quiser fazer alguma pergunta no meio de tudo isso que eu vou falando, é só levantar a mão, tá bom? Pode se sentir à vontade para interromper. Vamos lá, o sacramento da ordem é conferido pela imposição das mãos, seguida de uma solene oração consacratória que pede a Deus para o ordinando as graças do Espírito Santo requeridas para o seu ministério. A ordenação imprime um caráter sacramental e indelével. Como é que Jesus instituiu o sacramento da ordem? Nas Sagradas Escrituras nós temos vários momentos onde Jesus mostra o seu desejo que estes homens sejam consagrados numa missão, né? E isso se faz de uma maneira onde se impõe as mãos ou de uma maneira onde se consagra. A última ceia é este momento sublime onde Jesus diz: fazei isto em memória de mim. Aqueles apóstolos, eles estavam chamados a repetir as palavras de Cristo, conscientes que elas eram reais. Isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. Não, isso parece o meu corpo, isso vocês podem pensar na sua imaginação que é o meu corpo. Não, é o corpo de Cristo. É um desafio da fé, a Eucaristia. Mas o que dá força à palavra de Jesus? Eu gosto de falar muito sobre isso, porque Jesus diz um monte de coisas. Ide pelo mundo inteiro e batizai a todos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tá, por que Jesus tem essa autoridade? De onde vem a autoridade de Jesus? Onde as palavras dele são realidade? Né? A autoridade de Jesus vem da sua ressurreição. Jesus venceu a morte. Jesus vence aquele que é o maior desafio do ser humano, que ninguém tem resposta, a morte. E é só ele que tem esse poder, e por isso todas as palavras de Jesus têm poder. Né? Ai, mas eu escutei Chico Xavier aqui, Buda ali, Gandhi. Nenhum deles ressuscitou dos mortos. Somente Jesus. Então não tem sentido eu ficar, eu vou escutar não sei que pregador, qual. Vamos escutar Jesus. Porque Jesus tem a força que nós precisamos, que é a vitória sobre a morte.
Nós queremos a eternidade. Nós queremos estar com os nossos queridos que já partiram deste mundo. E a única pessoa que pode fazer isso por nós é Jesus, porque Ele é o Filho de Deus. Então, esse mandato de Jesus, ide pelo mundo inteiro, essas palavras de Jesus, fazer isto em memória de mim, aquelas palavras, aqueles a quem perdoardes os pecados ser-lhes-ão perdoados, aqueles que não ser-lhes-ão retidos, essas palavras de Jesus têm força, têm poder e instituem um grupo de pessoas chamados, escolhidos com uma vocação muito concreta, que é o sacerdócio. Assim como Jesus fala, o que Deus uniu, o homem não separe, né, no matrimônio. Jesus tem a força para dizer isso por causa da sua ressurreição. Então, a igreja que mantém ao longo da história os sacramentos, a igreja não é um prédio de alvenaria, de pedra, né? A igreja é uma instituição. A igreja somos nós. A igreja é o caminho de salvação que Jesus quis. Eclésia significa reunião. Nós estamos reunidos em torno a uma fé, em torno ao batismo que Jesus instituiu. Então a igreja tem essa missão. Ela confere o sacramento da ordem somente a homens, porque Jesus era homem, batizados, cujas aptidões para o exercício do ministério tenham sido devidamente reconhecidas. Provação, seminário, nosso irmão ali atrás está sendo provado. Não é fácil o seminário. Uhum. Isso, então a pergunta é se a igreja escolheu os homens por uma mera tradição, né, já que Jesus escolheu os apóstolos e por isso a igreja continua, né? Por que a igreja continua essa tradição? Por que Jesus não escolheu Maria Madalena, né, para ser sacerdote? Porque está o debate, né? Hoje em dia lá o Sínodo de Roma tem um monte de gente. O Papa Francisco já falou 1000 vezes, o Papa Bento, o Papa João Paulo II, todos os papas não têm sacerdócio feminino. Assim como o homem não pode gerar uma vida no seu ventre. Tem coisas que são como são. Jesus instituiu isso, né? Ai, mas o sacerdote é melhor que a mulher? Desculpa, quem é melhor aqui na igreja, no nível humano, é Nossa Senhora. Por que ela é a rainha dos anjos? Por que a gente não tem São José como rei dos anjos? Por que Maria tem esse privilégio? Aqui não é discussão de privilégio, gente. Se for por privilégio, Maria já bateu todas as metas, né? Então, essa noção de divisão, de quem que é melhor, quem que é pior, não, cada um tem sua vocação e cada um pode ser feliz assim, né? Isso é ideologia, ficar brigando, eu quero que a mulher seja sacerdote, mas Jesus não instituiu, minha gente, né? O que eu vou fazer? A mulher tem um papel muito importante, é só olhar Nossa Senhora. Quem que estava ao pé da cruz? Tinha alguém lá? São João chegou lá no final, né, para pelo menos fazer uma presença. Mas cadê Pedro, Mateus? Tá todo mundo com medo. Quem estava ao pé da cruz? Maria e as santas mulheres. Qual que é o papel da mulher no matrimônio? Não é a mulher que motiva, a mulher que está por trás, a mulher que concebe, né? Esse privilégio de carregar uma vida no seu ventre, o homem nunca vai ter. E é algo maravilhoso. Agora eu vou ficar indignado porque só a mulher pode ter filho, né? O homem não pode viver essa experiência maravilhosa. Não se trata de competição. Vamos tirar essa ideia da nossa cabeça. Vamos pisar o pé no chão e falar: homem e mulher são diferentes e são complementares. Ponto final. Um ajuda o outro. Que coisa mais linda, né? Eu não sei se com isso dá para gerar uma reflexão sobre o porquê Jesus escolheu os homens. Jesus se fez homem. Ele poderia ter nascido mulher. Deus é onipotente, mas Deus quis nascer homem, quis instituir o sacerdócio, né? E isso é protegido, né? Dentro da igreja, essa tradição. As aptidões para o exercício do ministério tenham sido devidamente reconhecidos. O sacerdócio, dentro de um caminho que é o seminário, começou
tarde, começou lá para o ano 1500, depois do Concílio de Trento, que foi instituído o tema dos seminários, a necessidade de, quem que pode ser sacerdote? Qualquer um. Não, vamos colocar alguém que, né, tenha um mínimo de responsabilidade, que queira viver segundo um chamado, uma vocação. Sacerdócio não é uma profissão, é um chamado. Compete à autoridade da igreja a responsabilidade, o direito de chamar alguém para receber a ordem. Então você está no seminário, você acha que é a tua vocação, a igreja confirma isso. Então é dos dois lados, eu sinto o chamado, a igreja vê que eu aguento, bora lá. Na igreja latina, o sacramento da ordem para o presbiterado normalmente apenas é conferido a candidatos decididos a abraçar livremente o celibato e que manifestem publicamente a sua vontade de o guardar por amor no reino de Deus e do serviço dos homens. Não sei se vocês sabem, mas em algumas igrejas orientais, alguns sacerdotes são casados. Aqui, no centro, na Rua Tamandaré, tem a igreja maronita, que é a igreja católica dos libaneses. E eles têm os sacerdotes que são casados. Mas não é um sacerdote, eu sou padre agora, conheci alguém, vou casar. Não. São homens casados que decidiram fazer um percurso e são ordenados sacerdotes. Isso na igreja oriental maronita. Na igreja latina se viu que não dá certo. E eu posso testemunhar por quê. Conversando com um bispo da Síria, há alguns anos atrás, lá em Roma, ele me comentou que era uma grande dificuldade que ele tinha de padres lá que estavam casados e que estavam separados. Porque a mulher não aguentava o ritmo do marido padre. Né? Um monte de mulher lá indo se confessar com ele, dedicação de tempo, liga à noite, precisa de uma unção dos enfermos lá no hospital não sei aonde, aí vai lá. Velório na Vila Alpina, né? 1h30 para chegar lá, meu Deus, esse trânsito, essa chuva. Você fala, dá para manter uma família? O Espírito Santo guiou a igreja para perceber que não é compatível. E você olha para o próprio Cristo. Cristo, casto, pobre, obediente. Entregou a sua vida na missão. E não foi fácil para Cristo também, porque imagina ele, com 25 anos, 28 anos, morando na casa dos pais, todo aquele povoado criticando, esse Jesus não vai casar? A tradição judia é que o moleque casava com 17, 18 anos, né? E o cara lá com 25 na casa da mãe. Jesus foi muito criticado provavelmente por isso, né? Por quê? Olha só, na tradição judaica tem isso também, né? A fecundidade, a fertilidade, muitos filhos. A gente vê os dramas no Antigo Testamento. Abraão não conseguia, né, ter filho com Sara. Que drama, era uma maldição. Isabel, ela fala até que enfim, né? Agora eu não vou ter que ficar envergonhada na frente dos outros por não ter filho. E Jesus escolhe o caminho oposto. Maria escolhe o caminho oposto de consagração. E é por isso mesmo que Deus escolheu Maria. Porque ela estava consagrada. Jesus era, né, contra a corrente, né? Ele estava nadando contra a corrente, ele estava mostrando um caminho diferente, que é o caminho da consagração. Por isso a igreja latina, iluminada pelo Espírito Santo, vendo a praxis do dia a dia, né, aceita os presbíteros no caminho do celibato, que não é fácil também, nós sabemos, mas é o caminho que Deus mostrou para nós. Pertence aos bispos o direito de conferir o sacramento da ordem nos seus 3 graus. Então, o bispo, ele é o ministro do sacramento da ordem. Vocês lembram, cada sacramento tem um ministro, né? O sacramento do batismo, quem que é o ministro? Alguém sabe? Não é o padre, nem o diácono, nem o bispo. Qualquer fiel pode realizar o sacramento do batismo. Então, por exemplo, eu estou lá no hospital, lá no ICR, do lado do Hospital das Clínicas. A enfermeira me liga, tem um caso aqui, precisa batizar de emergência, e resulta que eu estou lá no Mato Grosso. Eu falo, minha filha,
aplica o batismo. Você tem esse poder como leigo cristão. O que precisa? Respeitar as palavras da igreja, a intenção da igreja, né, e usar uma dos 3 modos de batizar: aspersão, imersão ou ablução. Não precisa ser batizada. A pessoa que exerce o batismo, ela precisa estar fazendo com a intenção da igreja. Então, por exemplo, uma enfermeira que é ateia, muçulmana, e tem uma criança ali, a mãe está desacordada, ela sabe que a mãe é católica, então fala, bom, vou batizar, é um caso extremo que eu estou contando, vou batizar segundo a fé dessa mãe, que é católica. Então ela está com a intenção da fé. Então ela diz, Joana, eu te batizo em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Batizado de emergência. Tá? Isso é extraordinário. O ordinário é o padre, é o diácono, é o bispo, mas em caso, né, de perigo de vida, né, vocês podem exercer esse ministério. Então, o ministro do batismo, o ministro da Eucaristia, o padre, o bispo, né, não pode ser um fiel normal, né, não consagrado. O sacramento da crisma, o bispo e o padre com autorização. Pode falar. Uhum. Então, caso essa família que teve a criança que foi batizada numa emergência não se sentir convencida do batismo, pode batizar novamente, o batismo é único. O que nós recomendamos fazer é uma celebração pública com uma espécie de renovação, mas tendo em consciência que o batismo foi válido, foi segundo a intenção da igreja, seguiu as palavras do rito, isso é importante. As famílias logo querem fazer uma celebração, querem levar na igreja, querem batizar, assim, publicamente, mostrar esse evento. Pode ser feito, é recomendado, principalmente se a criança recobra a saúde, é algo muito bonito para celebrar a vida em Cristo. Normalmente nos hospitais nós temos um formulário, que é uma certidão, um formulário de batismo. Então isso ele é, digamos assim, protocolado, válido em qualquer paróquia, porque tem o selo lá do capelão. Então a enfermeira que realiza isso, ela está realizando de maneira extraordinária. Então possivelmente a criança vai partir, né, é uma emergência. Então é uma situação extrema. Se é por uma questão que a criança melhora, se desenvolve, essa certidão ela vale em qualquer paróquia, né? A gente tem um livro do registro dos batismos no hospital, então está tudo documentado. Acontece de não sei quem que aparece lá de vez em quando que foi batizado e precisa da certidão. A gente vai lá naqueles livros enormes buscar, né? Porque é antigo, né? O Hospital das Clínicas, sei lá, tem uns 100 anos, né? Imagina a quantidade de casos de batismo, de casamento lá na capela. Está tudo registrado. Essa é a ideia. Então, onde nós estávamos? Aqui. Então, os ministros do sacramento da penitência. O padre, o bispo. O sacramento da unção dos enfermos, padre e bispo. O diácono não está incluído nesses. Do matrimônio, quem que é o ministro? Os noivos. Olha que bonito isso, né? O padre testemunha. Ontem eu estive num casamento testemunhando o ritual. Testemunha religiosa, que a igreja também pede, né, para proteger o sacramento dentro da igreja. Mas quem são os ministros? São os esposos, os noivos, né?
E no sacramento da ordem é o bispo, ele impõe as mãos. Ele é digamos assim, o encarregado disso, a quem Jesus impôs as mãos, aos apóstolos, que impuseram as mãos a outros, e assim sucessivamente na história. Existe uma sucessão apostólica, onde o bispo atual recebeu a imposição das mãos do bispo antecedente, e assim sucessivamente na história, até chegar nos apóstolos e no próprio Cristo. E isso é incrível, é obra do Espírito Santo. Vai, travou aqui? Ih, acho que apagou aqui a pilha. Será que tem que dar uma batida nele? É. Sim, claro. O sacramento. Então eles são dispensados, né? Os padres que deixam o sacerdócio. Ontem no casamento tinha um padre lá com a namorada dele, ex-padre, né? Amigo nosso, e ele recebe uma dispensa do Papa, né? O Papa tem o poder das chaves. Aquilo que ligardes na terra será ligado no céu, desligardes na terra será desligado no céu. Então, ele não deixa de ser sacerdote, ele está dispensado do exercício ministerial. Então, isso faz com que, ele deixou o sacerdócio ministerial, ele continua sendo sacerdote e ele vai usar outro caminho de vida, assim como um homem casado, viúvo, pode ter acesso às sagradas ordens. Então, é uma questão assim mais prática que a igreja, no seu caminhar, ela viu que, se um cara deixa o sacerdócio, é bom que ele não exerça o ministério, porque ele tem que se dedicar à missão da sua família. E é coerente, né, com essa preocupação que nós temos, que o exercício do ministério seja uma consagração plena e total da vida, né? Consegui responder? Não sei se foi suficiente. Beleza? Então, vamos lá. Oferecer o santo sacrifício. Então vamos ver o que o sacerdócio tem que fazer, o sacerdote deve fazer. Primeiro, oferecer o santo sacrifício. Fazer isto em memória de mim. É a ordem de reproduzir o que Jesus tinha feito, mudar o pão em seu corpo e o vinho em seu sangue divino. Isso daqui é a Eucaristia. A Eucaristia está protegida pelo rito da missa, que vocês já estudaram. Todas as partes da missa servem para proteger essas palavras de Cristo. E em torno a essas palavras nós celebramos, nós rezamos, nós nos reunimos para receber o corpo e o sangue de Cristo, que é entrar em comunhão, comunicação com Deus. Outra coisa, perdoar os pecados serão perdoados aos que vós os perdoardes. Jesus institui o sacerdócio para o nosso bem, para que nós tenhamos uma certeza do perdão. Ficar na dúvida é uma coisa terrível, é uma coisa que nos persegue internamente. E Jesus, sabendo como funciona o coração do homem, instituiu o sacramento do perdão. Isso é maravilhoso. Mas eu vou me confessar com um homem. Pois é, Jesus instituiu um ser humano pecador, um ser humano inútil, um ser humano como qualquer um, para exercer a obra da misericórdia, que é o perdão. E tenha certeza, você não está se confessando com um padre, você está se confessando com o próprio Jesus. E o sacramento da confissão, como nós sabemos, está bem protegido pelo sigilo, discrição, né? É bom, recomendo, que tenha essa separação. Às vezes a gente confessa assim cara a cara, mas não é todo mundo que está preparado para isso. É bom ter o confessionário. Você vai lá, se confessa, ponto final. E Jesus dá esse poder de perdão dos pecados. Você não vai ficar na dúvida. Os protestantes falam, eu me confesso diretamente com Deus. Tá, e aí? Você tem contato com Deus? Me passa o telefone dele, que eu também quero.
Como é que faz? Jesus quis os meios humanos. Tanto que Jesus assumiu a carne humana. Jesus não é um espírito voando por aí. Exatamente. A confissão ela é protegida no direito canônico pelo sigilo sacramental. Se um padre quebra o sigilo, ele é excomungado imediatamente. Isso diante de Deus. Logo, se o povo ficar sabendo, ele perde o poder de exercício do ministério sacerdotal. É algo assim muito claro, né, na nossa formação. Sigilo sacramental. Tem um filme muito bom do Alfred Hitchcock, que é A Tortura do Silêncio. Em inglês é I Confess, que é a história de um cara que foi para a guerra, viveu os males da guerra, viu que a vida precisava de um sentido, ele voltou, terminou com a namorada e foi ser padre. Na paróquia dele tinha um bendito lá que cometeu um crime de assassinato. E esse crime foi feito usando a batina do padre. É muito bom esse filme. E depois de cometer o crime, vai lá o criminoso, se confessa com o padre. E aí chega a polícia. Aí já não vou dar spoiler porque vale a pena assistir. É preto e branco, mas é um filme muito bom. Muito, muito bom. Alguém podia fazer um remake assim para... São temas muito interessantes, né? Então, o que mais? Então, oferecer sacrifício, perdoar os pecados, pregar o evangelho, ide no mundo inteiro pregando o evangelho a todas as criaturas. O padre não pode ficar parado. Às vezes o ide é aqui no nosso bairro. Quantas pessoas não escutaram ainda a mensagem de Cristo, ou escutaram errado, né? Porque eu acho que hoje em dia, mais do que ir lá para o Nepal, a gente tem que recobrar a visão da igreja. Mas a igreja é chata, mas a igreja não sei o quê. Gente, a igreja é viva e eficaz, é a única força que vai durar neste mundo até o fim dos tempos. Mas a Apple está conquistando todo. A Apple vai acabar um dia, vai mudar, né? E o Twitter, agora é X, né? Já, as forças deste mundo, por mais que tentem durar, não vão durar. A única que dura e nos leva até a vida eterna é a igreja. Mas para que a igreja esteja aí, nós temos que assumir a nossa missão. Matrimônio e sacerdócio são missões evangelizadoras. Nós precisamos ir pregar o evangelho. Ontem eu preguei para os ladrões. Olhei para um deles e falei, muda de vida, meu amigo. Isso não vale a pena, né? Não vale a pena. Faça o bem. Conheça coisas superiores do que isso, né? Isso é você querer que a pessoa mude de vida. No fundo, quem está por trás é Cristo que transforma as nossas vidas. Governar a igreja. O Espírito Santo constituiu os bispos para governarem a igreja de Deus. O Papa, primado da caridade, os bispos reunidos em sínodo para falar de temas da atualidade. A igreja, ela é guiada pelo Espírito Santo. O Espírito Santo está falando, o que a gente vai fazer com os jovens agora? O que a gente vai fazer com os casais jovens? O que a gente vai fazer para a família em geral? O que nós vamos fazer contra as ideologias? Esse mundo que ataca a fé, ataca a vida, o aborto que querem, né, instigar na nossa nação. Eles sabem que não vão conseguir, eles vão postergando, eles vão criando narrativas até eles conseguirem a morte. É a cultura da morte. Por quê? A igreja tem que lutar, nós temos que nos manifestar publicamente. Não sei se eu falei isso da vez passada, mas eu gosto de repetir. O Estado é laico? Não é, isso é uma falácia. O Estado é um macro do micro. Nós somos a unidade que forma o Estado. O Estado é um reflexo do indivíduo. Se o indivíduo é religioso por natureza, o Estado tem que ser religioso. Eu não estou falando que ele tem que ser confessional. Eu estou falando que ele tem que promover a moral, tem que promover a religiosidade, a piedade.
E dentre as religiões, eu não tenho medo de falar, a que tem um nível moral mais avançado é a Igreja Católica. A Igreja Católica coloca o ser humano como centro. Por quê? Ele é a imagem e semelhança de Deus. A Igreja Católica coloca a natureza, a criação, no seu ápice. Lógico, submissa ao homem, porque o homem é quem custodia a natureza. Vocês já viram um jacaré cuidando da natureza? Um macaco? Não, eles simplesmente sobrevivem. Agora, quem tem a criatividade, a cabeça para cuidar de tudo isso, organizar, é o ser humano. A vida moral da Igreja Católica, seja em virtudes, seja em costumes, é o mais elevado, é o que formou a melhor sociedade da história. E nós vemos as obras de arte que são manifestação do espírito humano, as mais belas estão na igreja. Você pega uma Pietà de Michelangelo, você fala, meu Deus, quem que conseguiu fazer isso? É a cultura católica, né? Essa serenidade, esse trabalho, esse esforço, tudo isso nasce do espírito cristão. São coisas belas, não que em outros lugares não tenha, tem. Porque o ser humano, ele busca a bondade e a verdade das coisas. Mas quem promove uma filosofia da vida, uma filosofia do amor, é a Igreja Católica. Olha só, a gente estava falando, Alex, de onde nascem os hospitais? Nasce de uma obra de misericórdia, visitar os enfermos. Hoje em dia tem hospital no mundo inteiro. Por quê? Para ganhar dinheiro. Vai 100 anos atrás na história, onde é que tinha hospital? Onde tinha Igreja Católica? Santa Casa de Misericórdia. A Madre Teresa de Calcutá foi para a Índia pegar os enfermos jogados na rua, leproso, idoso abandonado, porque a cultura de lá não pensa em cuidar do enfermo. Ah, vai reencarnar, deixa sofrer o karma, aí ele reencarna em alguma coisa melhor. Para que eu vou cuidar se tem reencarnação? Essa é a mentalidade de lá. O cristão não. Essa pessoa vai para a vida eterna. Esse indivíduo é um filho de Deus. Eu vou cuidar. Só que agora, o capitalismo tomou conta. Você quer ganhar dinheiro, abre hospital. Está perdendo a vocação de cuidar dos enfermos. Então, nem sei porque eu estou falando isso, mas manifestação pública da fé. Nós precisamos manifestar a nossa fé. O governo da igreja constitui os bispos para governarem o seu povo. O sínodo, junto ao Papa, é essa governança, é ver temas atuais, ver como o mundo ataca a nossa fé, e os sacerdotes, os casais comprometidos na fé, nós precisamos publicamente mostrar o que é certo. Para os jovens, principalmente, nós temos essa grande missão. Eis os poderes dados por nosso Senhor Jesus Cristo a seus ministros ou sacerdotes, representados pelos primeiros sacerdotes que foram os apóstolos. Foram esses que nós citamos agora. Agora, enquanto ao rito de ordenação, não é menos claramente indicado. Consiste ela na imposição das mãos. São Paulo escreve na carta a Timóteo: não desprezes a graça que há em ti te foi dada por profecia pela imposição das mãos do presbitério. É uma tradição. Isso se vive desde o início da igreja. O Espírito Santo guia a igreja para manter isso. O sacerdócio tem uma missão, uma vocação dentro do povo de Deus. Chama-se presbitério a reunião dos bispos e padres que concorreram para a ordenação de Timóteo, de que São Paulo foi o principal ministro, como se vê claramente na segunda epístola dirigida ao mesmo discípulo. Por este motivo, diz ele, te admoesto que reanimes a graça de Deus que recebestes pela imposição de minhas mãos. O sacerdócio é uma realidade dentro da igreja. O sinal que nós vemos na consagração sacerdotal como sacramento é a imposição de mãos, é a unção sacerdotal com óleo. O bispo consagra com essa oração matéria e forma e ministro do sacramento. E isso é diferente daquele sacerdote do Antigo Testamento. O sacerdote ele ia no templo, vocês lembram, Os sacerdotes antigos que iam oferecer um sacrifício.
Esse sacerdócio é instituído por Cristo. É um sacerdócio diferente dos judeus. Os judeus, eles não têm o templo agora. Eles estão esperando alguma coisa acontecer para construir o terceiro templo. Por que eles não constroem? Porque está a Mesquita Azul lá em cima da esplanada. Então é território muçulmano. Eles não podem construir o terceiro templo. Eles não têm sacrifícios há muito tempo. Agora, quando, se porventura eles conseguirem construir o terceiro templo, eles vão ter que buscar na linhagem sacerdotal algum cara para ser o sacerdote, para oferecer um sacrifício novamente. Esse sacerdócio não existe na prática. Nós vivemos o sacerdócio porque Cristo é o sacerdote. Sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Vocês já ouviram isso? Né? Melquisedeque é esse cara lá do Antigo Testamento, que ele não tinha origem nem fim, não tinha geração. E a carta aos Hebreus diz que Jesus não é sacerdote segundo a linhagem hebraica, né? Jesus é da estirpe de Davi, Jesus é rei, né? Agora, de onde vem o sacerdócio de Cristo se ele na família é uma família real? Ele veio para ser rei, não para ser sacerdote. Agora, a carta aos Hebreus diz: Jesus é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Um sacerdócio eterno, um sacerdócio sem origem, sem fim. E é esse sacerdócio que Jesus institui. É um sacerdócio novo, porque ele, sendo o verdadeiro sacerdote, que é altar, cordeiro, né, a vítima imolada e o próprio sacerdote que oferece, se cria uma nova tradição em Cristo. E nós, sacerdotes, fazemos parte dessa tradição de Jesus. E isso foi vivido aqui, no caso concreto, por São Paulo, na imposição de mãos em Timóteo. Então, o exemplo dos apóstolos nos mostra a transmissão dos poderes sacerdotais pela ordenação. E por onde Paulo e Barnabé passavam, ordenavam sacerdotes para cada igreja, nos Atos. Por quê? Olha só, o Espírito Santo não abandona o seu povo. Os primeiros foram encarregados de difundir o Evangelho, a boa nova. E estando lá, as pessoas inspiradas pelo Espírito Santo, chamadas a essa vocação, eram ordenados sacerdotes para a igreja. Tudo isso prova claramente que os apóstolos tinham recebido de Jesus a divina investidura de poderes, que iam assim distribuindo pela imposição das mãos, e essa investidura é o sacramento da ordem. O que nós temos em mãos vem de Jesus. E isso nós precisamos custodiar. Os sacerdotes precisam ser cuidados, protegidos, acompanhados. Nós precisamos do povo ao nosso entorno, porque vem muitas tentações, muitas dificuldades, muitas provações, muitos ataques, né? E o povo precisa estar junto. Agora, para concluir, eu gostaria de citar esse tema, que é muito interessante. Por quê? O sacerdote pode ser o maior pecador do mundo. Existe a eficácia do sacramento. Então, vamos ler. Os sacramentos atuam ex opere operato, né? Segundo o Concílio de Trento, pelo próprio fato da ação ser executada. O sacramento executado, a gente citou o tema do batismo. Se a pessoa é ateia, não sei o quê. O sacramento tem eficácia, independentemente do estado de graça do ministro. Quer dizer, em virtude da obra salvífica de Cristo realizada de uma vez por todas. Ou seja, a força do sacramento não depende da minha santidade de vida, depende de Cristo. Cristo é santo, Cristo é perfeito. E no meu caso, como ministro do sacramento da Eucaristia ou da penitência, a obra, a graça, vem por Cristo. É a mesma coisa, a gente vai às vezes para a montanha, tem aqueles canos que saem água pura de dentro da rocha, a água vem cristalina, límpida, só que o cano está todo cheio de musgo, todo podre, quebrado, mas a água, que é importante, é limpa. O sacramento é essa água pura. O cano pode estar de qualquer jeito. O sacerdote pode ser o maior pecador, falar mal de todo mundo, reclamar da vida, ser chato. Eu não vou à missa porque esse padre é chato. A Eucaristia
é a mesma. Eu não me confesso porque eu não gosto desse padre. O perdão dos pecados é de Cristo. Isso quer dizer ex opere operato, é pela própria graça de Cristo, independentemente do instrumento. Segue-se daí que o sacramento não é realizado pela justiça do homem que o dá ou que o recebe, mas pelo poder de Deus. E isso é a nossa garantia. O poder de Deus, o instrumento pode ser mais ou menos, de fato é mais ou menos, mas a graça é de Cristo. Por conseguinte, desde que um sacramento seja celebrado conforme a intenção da Igreja, o poder de Cristo e do seu Espírito age nele e por ele, independentemente da sua santidade pessoal, do ministro. No entanto, os frutos dos sacramentos dependem também das disposições de quem os recebe. Depende também da nossa colaboração, da nossa participação. Por exemplo, um sacramento do matrimônio é de livre e espontânea vontade, precisa de liberdade. É por toda a vida, precisa de fidelidade. Estão dispostos a acolher a vida, a abertura, precisa de tudo isso. Mas talvez você ainda não esteja tão disposto. Alguém casou, sem ter certeza, não vai ter certeza, Mas ao longo do tempo vai se convencendo disso. A graça do sacramento, ela vai participando da vida. Ou, por exemplo, você é ordenado sacerdote em pecado mortal. Você matou alguém na véspera. A ordenação é válida. Mas você está disposto a receber essa graça? Então, são os dois lados. Jesus dá a graça plena. Será que eu estou acolhendo essa graça? Então eu preciso me purificar. Eu preciso eu preciso receber os frutos dos sacramentos, mas dependem das minhas disposições. Eu preciso ter um coração contrito e humilde. Eu preciso viver a minha vocação, o sacramento na minha vida, de maneira correta, com o coração aberto. Então, tem esses dois lados. A graça está jorrando. Deus abriu as portas da misericórdia através dos sacramentos. Agora eu preciso receber também essas graças de maneira correta. E isso faz com que nós trabalhemos em conjunto com Deus. Deus enviou o seu Filho amado para salvar todo mundo. Eu quero a salvação? Os crentes falam, você já aceitou Jesus? Realmente, você já aceitou Jesus na tua vida? É mudar de vida, é viver como cristão. Amor, perdão, Deus Pai, obras de misericórdia, é tudo isso. Então, gente, é um resumo sobre o sacramento da ordem. Acho que no seminário são 6 meses, é um semestre de sacramento da ordem. Então, que é pouco também. A gente vê um monte de coisa e dependendo do professor que enrola muito, a gente vê... Enfim, isso é um resumo. A gente viu que o sacramento é instituído por Jesus, que o sacramento ele é eficaz independentemente do ministro, que o sacramento ele tem essa capacidade, essa missão de proteger as palavras da Eucaristia, no ritual da missa, tem o poder de perdoar os pecados, tem a missão de evangelizar. O sacramento ele tem um papel concreto neste mundo porque é uma imagem do próprio Cristo, é o próprio Cristo neste mundo. O sacerdote é outro Cristo, não por mérito pessoal, porque nós somos pecadores, mas porque Jesus tem misericórdia e ele quis que a economia da salvação... A palavra economia é interessante, vem de casa, oikia, em grego. A economia é como nós cuidamos da nossa casa. E a nossa casa é o céu, a salvação é onde nós queremos chegar. Jesus instituiu o sacerdócio para nos guiar nos sacramentos até o reino de Deus, a salvação. Então, não sei se vocês têm algumas perguntas, dúvidas, querem fazer algum comentário, partilhar alguma luz, fiquem à vontade. Exatamente, é sacerdote por toda a vida, é um selo indelével. Na Argentina estava na moda de pedir dispensa do batismo, não existe isso. Eu quero que apague meu nome lá do livro da igreja. Tá, não adianta nada, você vai continuar batizado.
O sacerdócio é a mesma coisa. Ele continua sendo sacerdote. Agora, a igreja ela tem esse poder de suspender. E eu acho que ela tem o dever de, porque às vezes a pessoa escolhendo um outro estilo de vida, ritmo de vida, ela perde essa noção de que o sacerdócio é uma missão muito específica no mundo. E tem que ter essa proteção dentro da igreja, numa família religiosa, numa paróquia, num instituto, onde você exerça isso para o bem dos fiéis. O sacerdócio ele não está em oposição às profissões. Hoje em dia se costuma ter o sacerdote dedicado a uma paróquia ou dedicado a uma missão, mas ao longo da história, São Paulo mesmo, ele era construtor de tendas, né? Ele fazia isso, só que ele se dedicava ao ministério. Pedro era pescador. Quantos homens de ciência não eram sacerdotes, homens da música? Vivaldi era padre, né? As 4 estações, mas ele era músico também. O padre Georges Lemaitre, aquele que iniciou a teoria do Big Bang, né? Que é a mais difundida no mundo da ciência para a origem da Terra e do Universo. O padre Mendel, ele é estudioso de genética, e assim por diante, né? Não existe uma contradição. O sacerdócio é para o serviço dos fiéis. O problema é que quando você é mais psicólogo do que sacerdote, por exemplo. Tem muitos padres psicólogos para compreender a alma humana, mas você não pode virar só psicólogo e deixar o sacerdócio assim de lado. A igreja ela preza pela missão de evangelização, tá bom? Se o sacerdote deixa o ministério e recebe a liberação do Papa, a suspensão, ele pode ter acesso ao matrimônio. Gente, é muito bom estar com vocês, muito bom dedicar uma manhã ao estudo das coisas de Deus, das coisas da igreja, e nós precisamos continuar aprofundando nisso, porque é o sentido da nossa vida. Às vezes a gente se perde com tantas coisas, né? A gente liga o Instagram e fica girando lá os Reels, fica vendo o TikTok, são coisas interessantes, mas a gente precisa alimentar a nossa alma. O alimento da alma, a nossa alma é imaterial, a gente precisa de coisas elevadas. A doutrina, a teologia, ela é algo elevado. A música, a arte, a cultura, tudo isso precisa ser o nosso alimento. A gente está num mundo muito animal, um mundo muito passional. O ser humano, na sua estrutura, ele é regido pelas paixões, basicamente, mas ele pode se elevar ao nível volitivo e ao nível inteletivo racional. Os nossos jovens e nós estamos num nível passional. Por exemplo, se a gente sente inveja, se a gente sente raiva, ódio, rancor, isso fica atordoando a nossa alma. A gente precisa, além do perdão de Deus, logicamente, a gente precisa se elevar ao nível racional. Por que eu estou carregando um peso? Por que eu estou carregando essa dor? Eu não preciso disso. Eu largo o nível passional e passo ao nível de vontade, ao nível de razão, para viver livres. O ser humano hoje em dia está encapsulado, está preso no nível passional. Vejam as músicas, é só apelo sexual. As literaturas que nós temos, as poucas hoje em dia, os programas de televisão, as novelas, é tudo eu desejo, eu quero, eu faço, num nível animalesco. E a gente precisa elevar. A nossa cultura hoje em dia não está produzindo nada de interessante, né? Coisas feias, até as igrejas construídas estão feias. A gente precisa se elevar. E o sacerdote, o matrimônio, tem uma missão essencial nisso. Uma missão de guiar a humanidade para a bondade, para a verdade, para a beleza das coisas. São alimentos transcendentais, alimentos da alma, para a nossa alma, que é espiritual, chegar ao reino de Deus. Esse é o nosso objetivo. Nós vimos no começo, é a santificação. Os sacramentos nos levam à santificação. Então, nessa caminhada, continuem perseverantes, chamem os seus amigos para essas palestras, publiquem na internet, mandem. Sei que a aula está meio parada, mas pelo menos a matéria é do catecismo, é matéria da doutrina da igreja, e com isso nós podemos perseverar aí
nesse cultivo da fé, tá bom? Vamos fazer então, obrigado. Vamos fazer uma oração, uma pergunta? Vixe, eu da católica. Sou da Igreja Católica. Eu trabalho com jovens, a gente tem um centro pastoral ali no Jardim Guedala, é a minha missão primordial. Nós temos agora 198 crianças de primeira comunhão, nós estamos com uns 40 jovens de crisma, mas eu sempre insisto, não são as crianças, são as famílias. E é muito desafiador, porque eles vêm para bater meta, né? Cumprir a primeira comunhão e depois desaparecem. Nesse meio tempo, nesse ano de primeira comunhão, a gente está tentando ao máximo puxar as famílias, os casais. Tá difícil, né? As catequistas são mães, né? O pessoal voluntário são famílias. Então eu me dedico primordialmente ali. Depois dos meus tempos livres eu sou capelão lá no Hospital das Clínicas, né? No ICR, no ICESP, no INCOR, ali no conjunto. E eu vou celebrando, eu ajudo muito o Padre Marcelo na capelinha. Hoje eu celebro às 17 horas lá. Ajudo o Padre Antônio na São Pedro de São Paulo. E como eu não tenho missa fixa, meu fim de semana são missas aí onde os padres me pedem. Eu não tenho missa fixa porque muitos fins de semana eu tenho atividades com jovens. Eu vou para as montanhas, a gente faz acampamento, tem retiro. Então eu não posso ter uma missa fixa, tá? Mas é aí onde eu estou atuando. É um serviço, tá bom? Fico à disposição. Amém. Deus seja louvado. Vamos então fazer a nossa oração para concluir este momento, pedindo a ela, que é a rainha dos sacerdotes, ela que é mãe, ela que ensinou Jesus. Jesus é o sumo sacerdote. E quem foi a grande mestre dele foi Maria. Ela que ensinou ele a dar os primeiros passos, a dizer as primeiras palavras, a decorar as Sagradas Escrituras, os Salmos. Era Maria nessa formação. Então não nos esqueçamos que ela é mãe, rainha dos sacerdotes. Vamos pedir que ela interceda por todos nós no nosso ministério comum, né, sacerdócio comum dos fiéis, oferecendo sacrifícios, mas que ela também interceda pelos sacerdotes ordenados, que nós sejamos sempre fiéis a Jesus. Ave Maria, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. O Senhor esteja convosco. Pela intercessão de Nossa Senhora, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Muito obrigado e Deus abençoe a todos.